Oi, gente, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal Dois na Tela. Meu nome é Lília e hoje nós vamos falar um pouco sobre o não de Deus. Algumas vezes nós pedimos muito a Deus algo que estamos querendo, mas algumas vezes não recebemos essa resposta daquilo que estamos pedindo e achamos que Deus não está ouvindo a nossa oração. Pensamos que Ele não está ouvindo, por isso não está respondendo. Mas, às vezes, o não de Deus é uma resposta da nossa oração. No livro de Tiago, no capítulo 4, a partir do versículo 2, vamos ler o seguinte: Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Às vezes, a melhor resposta que Deus tem para nós é um não. Muitas vezes nós não sabemos pedir, como diz o versículo lá em Tiago 4. Muitas vezes nós não sabemos pedir, pedimos mal, sem saber que estamos pedindo mal. Pensamos que estamos pedindo algo bom para Deus e Ele sabe mais na frente do que nós. Ele sabe o nosso futuro, Ele sabe o nosso percurso, Ele sabe o nosso caminho e Ele sabe se aquilo que estamos pedindo hoje fará bem ou mal para a gente no futuro. Por isso, muitas vezes Ele diz não. Isso acontece também quando Deus tem um propósito para a nossa vida, um plano para nós, e nossos pedidos vão ao contrário dos seus planos. Então Deus não dá algo para nós que Ele sabe que não está nos planos dele para nós, e esses planos nós não sabemos, apenas Ele sabe. Como eu já havia falado, nós não sabemos o nosso futuro, nós não sabemos o nosso percurso, o que vem após aquela curva que iremos fazer lá na frente, mas Deus ele sabe todas as coisas e nós precisamos confiar de que Deus está fazendo o melhor para a nossa vida, mesmo que a gente não entenda no momento. E o que o livro de Tiago quer nos dizer com pedem e não recebem porque pedem mal? Hoje eu vou te dar alguns exemplos na Bíblia de pessoas que pediram coisas a Deus pensando que iam ser coisas boas para elas, mas que na verdade foram coisas ruins, elas pediram mal. E que muitas vezes Deus não nos dá aquilo que pedimos porque Ele sabe que vai ser ruim para a gente. O primeiro exemplo que eu quero te dar é o de Raquel. Ela era esposa de Jacó e ela era estéril, ela não tinha filhos. Porém, a sua irmã Lia, que também era esposa de Jacó, tinha filhos. E Raquel era muito triste por não ter esses filhos. E uma vez ela falou com Jacó. Em Gênesis 31, ela diz a Jacó: Dai-me filhos, senão eu morrerei. Raquel pensava que ela não tinha razão para viver se não tivesse filhos, ou que quando ela tivesse filhos, aí sim ela viveria mais feliz, mais alegre. Então ela pede para Deus esses filhos, e ela não diz um filho, ela diz filhos. Ela não queria apenas um filho, mas ela queria ter mais de um filho, porque a sua irmã Lia tinha mais de um filho. A Bíblia conta que Raquel ela teve sim um filho, ela teve seu pedido atendido e ela teve José. E ela disse: Deus me dará ainda outro filho. Ou seja, ela não se contentou em ter apenas um filho. E conta a Bíblia que ela teve sim o seu segundo filho, ou seja, ela teve o seu pedido atendido mais uma vez. Porém, ao ter o seu segundo filho, Benjamim, ela morreu no parto. Ela pensou que ela precisava de filhos para viver, mas Deus sabia que quando ela tivesse seu segundo filho, ela morreria. Então, ela não sabia e tenho certeza que se ela soubesse, ela não teria insistido tanto com Deus, pois ela não teve o prazer e a alegria de criar os seus filhos como ela gostaria de ter feito. Mas agora eu vou trazer um outro exemplo, Sansão. Sansão ele era juiz e ele foi escolhido por Deus para libertar o povo de Israel dos filisteus. Mas um dia ele viu uma moça filisteia e ele se apaixonou por ela. E ele disse ao seu pai que queria aquela moça para ele, mesmo seu pai aconselhando ele a não ficar com ela e dizendo para ele procurar uma moça em Israel
ele insistiu no seu pedido e ele quis ficar com aquela moça filisteia, Dalila. E o final de Sansão, todos nós sabemos, né? Um homem forte que terminou preso, sendo zombado, cego e acabou morrendo também. Mas será que se Sansão soubesse como seria o seu fim, ele teria insistido no seu pedido? Eu acho que não. Elias é o outro exemplo que eu venho trazer para você. Elias era um profeta de Deus e Deus o usou grandemente para fazer maravilhas. Porém, uma vez ele recebeu um recado de Jezabel que estava perseguindo ele e disse que iria matá-lo. Elias ficou com medo e se escondeu em uma caverna. Ele pediu a Deus para morrer. Esse foi o pedido de Elias. Ele pediu a Deus para ser morto, mas Deus tinha planos para ele e sabia que não era aquele o fim dele. Elias pediu a morte para Deus, mas Deus tinha planos muito maiores na vida de Elias. Deus queria que ele fosse transladado, que ele não enfrentasse a morte, que ele passasse direto para os céus, ao lado de Cristo, sem enfrentar a morte. Porém, Elias não sabia disso. Ele pensou que aquela morte fosse um conforto para ele. Mas Deus tinha planos para Elias e sabia que era bem melhor do que o plano que Elias tinha para ele. Por isso, muitas vezes, o não de Deus é um ato de misericórdia conosco. Nós não sabemos o que estamos pedindo e pensamos ser coisas boas, mas Deus sabe aquilo que é realmente bom ou não para nossas vidas. E Ele só nos dá o que é bom. Um outro exemplo que eu quero trazer aqui é o do filho pródigo. Ele tinha tudo, ele tinha bens, ele tinha riquezas, ele vivia ao lado do seu pai. Mas uma certa vez ele pediu a metade da sua herança para sair e fazer o que quiser na sua vida. Ele pensou que dali para frente ele ia ter tudo, ia ser feliz, ia viver a vida livre. Mas ele não sabia o que vinha pela frente. Ao pegar a sua parte da herança e sair, ele começou a gastar absolutamente aquele dinheiro. E quando o dinheiro acabou, ele ficou numa miséria. Passou fome, passou necessidade, com certeza estava mal vestido, teve que ficar junto com porcos e sua vida foi por água abaixo. Tudo que ele tinha na casa do seu pai, ele deixou de ter. E tudo que ele pegou com o seu pai, ele gastou e ficou no fundo do poço. E mais uma vez eu lhe digo que com certeza se ele soubesse como seria a sua vida, como acabaria aquele dinheiro, ele não teria saído da casa de seu pai, não teria pedido sua parte da herança para viver uma vida de miséria longe do seu pai. A Bíblia nos fala: pedir e dar-se-vos-á, buscais e me achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, e todo que bate, abrir-se-lhe-á. Porém, a Bíblia não fala em momento nenhum que toda vez que você pedir, você vai ganhar aquilo que você pediu, mas aquilo que Deus sabe que é o melhor para você, pois a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É muito melhor do que aquilo que planejamos ou pensamos. Deus, ele sabe muito mais da nossa vida do que nós mesmos. Nós não sabemos nada a respeito da nossa vida, do nosso futuro. Então, temos sim que confiar em Deus. E sim, ter certeza de que Deus ouviu nossa oração e respondeu da melhor forma. Então, nós precisamos sim falar com Deus. Falar com Ele sobre os nossos planos, aquilo que nós queremos e pedir a Ele sabedoria para pedirmos bem. Também pedir a Ele para que Ele faça a vontade dEle em nossas vidas e não a nossa vontade. Pois a Bíblia também nos diz: não tendes nada porque não pede. Então temos sim que falar com Deus, que fazer nossos pedidos a Ele e pedir sabedoria nas nossas escolhas. E também estarmos atentos a ouvir aquilo que Deus tem para nós. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, se inscreve aqui no canal. Não deixa de clicar no nosso sininho para não perder nenhum vídeo que estamos colocando. Também temos aqui listas de vídeo apenas para mulheres, lista de vídeos apenas para homens e vídeos para casais. Então, se inscreve no canal, também segue a gente no Instagram, nas nossas redes sociais. Está tudo aqui no link embaixo desse vídeo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!